Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda vítima de um atropelamento na zona norte de São Paulo morreu hoje, 3 dias depois do acidente. O motorista assumiu que bebeu antes de dirigir e foi preso em flagrante, mas foi solto depois de passar por audiência de custódia. A família de Eros lamentou a confirmação da morte do adolescente. A dor está sendo muito forte, muito. Sabe, a gente está se segurando. Perder uma criança tão cedo assim. Eros Abreu, de 15 anos, e o amigo dele, Kaique Santana, de 16, foram atropelados quando caminhavam pela calçada na manhã de sábado. As imagens das câmeras de segurança flagraram a violência do acidente. Os dois iriam jogar bola quando foram atingidos. O motorista do carro é Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos. O atropelamento aconteceu nessa avenida, na zona norte de São Paulo. Policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que o motorista afirmou ter dormido no volante. Ele confessou ter ingerido álcool, o que foi comprovado pelo teste do bafômetro. Sérgio Roberto foi preso em flagrante, mas recebeu a liberdade na audiência de custódia. Esse advogado criminalista explica que mesmo com as provas que incriminam o motorista, o direito à liberdade condicional é uma garantia prevista na Constituição. As únicas situações que permitem a decretação da prisão preventiva são aquelas em que a necessidade cautelar ela se materializa. Então, por exemplo, a pessoa acusada está ameaçando testemunhas, está suprimindo provas. Sérgio Roberto vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele deverá comparecer em juízo uma vez por mês e está proibido de dirigir. Aconteceu realmente uma fatalidade. Foi um acidente. Se fosse intenção dele, ele também não ficaria no local. As famílias das vítimas pedem justiça. Eu estou frustrada, eu estou indignada, entendeu? Porque uma pessoa dessa tem que estar na cadeia, não só ele, como todos esses que fazem essa maldade. Veja agora outros destaques desta terça-feira. Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, recua e diz que vai cumprir ordem de bloqueio do X no Brasil. OAB pede para suspender multa para brasileiros que acessarem rede social X via VPN. E governo comemora a alta de 1,4% do PIB no segundo trimestre. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. A Defesa Civil de São Paulo estendeu o alerta de risco elevado para incêndios até sexta-feira. A qualidade do ar tem piorado em várias regiões do estado. A falta de chuvas e o tempo seco tornam a situação mais delicada. A maior cidade do país começou setembro sufocada pela poluição. As altas temperaturas, além do tempo seco e de pouco vento, têm dificultado a dispersão dos poluentes no ar, segundo a Companhia Ambiental do Estado, a CETESB. A combinação que resulta em um ar de qualidade ruim para a saúde atinge todo o estado de São Paulo. E onde há queimadas, o problema é ainda mais grave. Segundo a Defesa Civil, foram registrados hoje incêndios em 9 municípios paulistas. Trabalhando muito essa questão da conscientização para que as pessoas ajudem a não proliferar esses focos de incêndio. É um período complicado, um período de atenção que a gente tem que contar com a colaboração de todos. Em Pompeia, a cerca de 450 quilômetros da capital, as chamas consomem desde ontem uma área de preservação permanente. A área atingida equivale a 300 campos de futebol. Margarete foi diagnosticada com doença pulmonar obstrutiva crônica em 2017 e passa 24 horas ligada a cilindros de oxigênio. Ela mora em Itapevi, na região metropolitana, onde o helicóptero da Record registrou essas imagens. A aposentada conta que tem sido ainda mais difícil para ela respirar com as frequentes queimadas perto de casa. Parece que a gente sente como se fosse uma névoa. Eu sentei ali fora para tomar um pouco de ar, mas eu tive que entrar porque estava tão seco o ar que tampou meu nariz e eu não conseguia respirar lá fora.
Com a previsão nada animadora de um mês com baixa umidade do ar e altas temperaturas, essa especialista reforça os cuidados que devemos tomar com a saúde. A principal queixa atual são os sintomas respiratórios, as rinites, as sinusites, e uma predisposição às infecções respiratórias. Então, além da hidratação das mucosas, a hidratação do organismo ela é fundamental. O PIB, soma de todas as riquezas do país, cresceu 1,4% no segundo trimestre. A economia mais aquecida estimulou novas contratações e superou as expectativas do mercado e do governo. Cristiane estava sem carteira assinada desde o ano passado. Agora, a ajudante-geral é uma das 23 novas contratadas desta fábrica de embalagens da Grande São Paulo. Traz segurança tanto para mim quanto para minha família, né? A empresa também importou máquinas da Espanha e da China. Se existe o consumo de embalagem, é porque lá na ponta está sendo vendido o produto final. O investimento reforçou os dados sobre o aquecimento da economia brasileira. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas, cresceu 1,4% no segundo trimestre, em relação aos 3 meses anteriores, e chegou a 2 trilhões e 900 bilhões de reais. Resultado comemorado pelo ministro da Fazenda. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. Especialistas afirmam que quanto maior o PIB, maior o poder de compra da população. Isso porque, se a economia cresce, consequentemente, a oferta de empregos também aumenta no país. De acordo com o IBGE, neste segundo trimestre, os setores da indústria e de serviços foram os que mais cresceram. Altas que compensaram a queda da agropecuária no segundo trimestre. As pessoas estão trabalhando, o consumo está sendo preservado e, com o consumo indo bem, a indústria produz mais e atrai investimentos. Portanto, você gira a roda da economia. O retrato que o número do IBGE trouxe hoje é um retrato bastante positivo de Brasil. O mercado de trabalho segue aquecido. O Alexandre passou 4 meses desempregado e, assim que pegou o primeiro salário, quitou as dívidas e deu entrada na casa própria. Consigo comprar umas coisas a mais, para casa, consigo comprar uma roupa, tem convênio médico para minha esposa. Eleições 2024. Vamos ver o que fizeram os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, distribuiu adesivos de campanha para veículos na Avenida Brasil, Zona Oeste de São Paulo. O candidato tirou fotos e cumprimentou apoiadores. Ele disse que, se for eleito, vai reduzir a carga tributária na cidade de São Paulo, principalmente no IPTU. Pablo Marçal disse ainda que, se for eleito, pretende usar tecnologia para aprimorar a fiscalização dos problemas da cidade e reduzir custos. Uma das ideias é instalar câmeras de monitoramento nos veículos de serviço do município. Os caminhões de lixo vão ter câmeras que vão analisar a poda de árvores, buracos. Essa é a proposta que eu já coloquei. Não vamos precisar de um carro para fazer isso, vamos usar um recurso que já existe e vai, onde tem o buraco, vai ter o geolocalizamento, a geolocalização para a gente mandar corrigir isso. Guilherme Boulos do PSOL fez campanha em bairros da Zona Norte de São Paulo. Ele caminhou pelas ruas de comércio com apoiadores e prometeu criar uma unidade básica de saúde para atender a população da região, além de projetos para incentivar o esporte e a cultura para os jovens. À tarde, Guilherme Boulos visitou um instituto que presta assistência a pessoas com deficiência visual na capital paulista. Ele destacou que, se for eleito, pretende investir em acessibilidade e educação, principalmente nas regiões mais periféricas. Então nós vamos olhar com muito cuidado, com muito carinho para as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, fazendo um programa que é transversal, que vai envolver a melhoria das calçadas, que vai envolver a acessibilidade nos espaços públicos. Não dá para ter uma UBS que não seja acessível para um cadeirante, gente. Não dá para ter uma escola que não seja acessível. No centro da cidade, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em uma visita à central de monitoramento das câmeras
que fazem reconhecimento facial de suspeitos, foragidos da justiça e desaparecidos. As informações são compartilhadas com as polícias civil e militar. Ricardo Nunes disse que planeja ampliar o sistema de monitoramento nas ruas se for reeleito. O candidato afirmou que vai dobrar o número de câmeras em São Paulo e que a tecnologia vai aumentar a segurança da população e reduzir índices de criminalidade. Nós vamos ampliar, nós vamos ter 20 mil câmeras, nós vamos ter 40 mil câmeras nos próximos anos, no nosso próximo governo, e fazer a ampliação dessa parceria com o governo do Estado. Um conjunto de ações de inteligência que a tecnologia ela veio para ficar e através da tecnologia a gente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. José Luiz da Atena, candidato do PSDB, faria uma caminhada pelo centro de São Paulo. Jornalistas e a equipe de campanha já estavam à espera do candidato quando a agenda foi cancelada. Da Atena passou o dia neste hospital, onde foi submetido a uma bateria de exames. No final da tarde, ele saiu e falou com jornalistas. Disse que adiantou os exames de rotina depois de um mal-estar e afirmou que não vai desistir da candidatura. Eu tenho problema de saúde há 20 anos atrás, quando eu tirei um tumor do pâncreas. Isso me causou um diabetes gravíssimo. Claro que não afeta a minha candidatura. Isso me enche de vontade de participar de uma eleição, mesmo tendo pequenos problemas. Todo mundo tem intercorrências. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez uma caminhada no terminal do metrô do Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo. Tabata tirou fotos com eleitores, distribuiu material de campanha e conversou com passageiros e principalmente com os vendedores ambulantes que trabalham no local. Eles reclamam da burocracia e da falta de espaço para montar as bancas. A candidata prometeu rever a fórmula de liberação das licenças para ambulantes. Para que a gente possa querer que os ambulantes, que eles queiram ter essa legalização, a gente vai reduzir essa taxa, pensar como que a gente pode ampliar o prazo para ser menos burocrático e fazer a escolha dos pontos de comércio junto com os ambulantes e não do gabinete de cima para baixo com gente que nem mora aqui. A candidata do Novo, Marina Helena, fez caminhada pelo Grajaú, na zona sul da cidade. Marina conversou com moradores e comerciantes da região e visitou a estação do metrô. A candidata disse que uma de suas prioridades, se for eleita, é regularizar os imóveis na periferia. Uma das nossas principais propostas é a regularização fundiária, de fato, regularizar o título de propriedade para quem mora na periferia, reconhecer vielas como ruas. Isso é fundamental para trazer o desenvolvimento aqui para a região mais periférica. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem na estação do metrô em Itaquera e gravações para o programa eleitoral. Bebeto Haddad, da ADC, participou de um podcast e se reuniu com apoiadores na Zona Norte. Ricardo Senesi, da UP, participou de ato no Largo da Concórdia, se reuniu com candidatos a vereador e deu entrevista. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. Daqui a pouco você confere o resultado da pesquisa do Instituto Real Time Big Data para a corrida eleitoral de São Paulo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record alertam. As Big Techs têm dificultado o acesso a informações para os pesquisadores e isso prejudica o combate às fake news e já causa impacto nas eleições municipais. Milhares de dados que chegavam diariamente pelas redes sociais. Informações checadas gratuitamente. Essa organização não governamental é especializada em produzir relatórios que avaliavam o comportamento de usuários na internet. Temos inclusive os casos de ataques a escolas. Então, com coleta de dados e análise desses dados, nós podemos inclusive prever acontecimentos importantes. Mas desde fevereiro do ano passado, o antigo Twitter, agora X, já limitava a obtenção de dados dos usuários e de informações. Agora é preciso pagar para poder ter acesso aos relatórios sobre os perfis, o que dificulta o trabalho dos pesquisadores. O que acontece agora em 2024? Nós temos o mesmo observatório, mas não temos acesso, e mesmo se pagássemos para fazer essa coleta, a quantidade de dados que são oferecidos não é a mesma quantidade que tínhamos antes. Os especialistas explicam que a análise de dados é importante em todos os tempos para garantir a transparência e o acesso à informação, mas principalmente em períodos eleitorais,
quando é possível detectar comportamentos, tendências e fenômenos capazes, inclusive, de mudar o resultado de uma eleição. Essa desigualdade dentro do processo, ela é criada exatamente pela limitação que você tem, pela restrição que você tem no acesso aos dados. Então, aquele que sabe usar melhor as redes sociais, os algoritmos, que consegue ter dados para análise e moldar seu comportamento para isso, vai ter uma vantagem competitiva enorme. A Meta, por exemplo, dona do Facebook, restringiu desde o mês passado acessos a conteúdos e pesquisas. Para saber o comportamento dos usuários, por exemplo, uma ficha tem que ser preenchida em língua estrangeira e requisitos precisam ser aprovados. Para os analistas, a medida pode ajudar na divulgação de notícias falsas e informações inconclusivas. No primeiro momento, a gente tem um usuário normal, ele não é afetado com a derrubada, com o fechamento desse acesso aos dados. Mas no longo prazo, isso vai causando uma transformação social, que candidatos vão se adaptando à linguagem daquela determinada rede social e vai moldando a democracia. Quem acompanha as mudanças de perto faz o alerta. A medida dificulta o trabalho de quem produz informação. A política, ela tem uma finalidade, né, que é promover o debate público, o debate de ideias. Então, as redes sociais não podem ser o espaço desse tipo de política, de violência e de ódio. Se você não monitora, você deixa isso proliferar, o que é muito ruim. A Meta enviou um link no qual, segundo a empresa, estão disponíveis as ferramentas para análise de dados que são oferecidas a pesquisadores independentes. Previsão do tempo, céu acinzentado e baixa umidade do ar. Está difícil respirar em quase todo o Brasil. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, estão precisando de alívio. Alguma mudança nessa quarta-feira? Sim, Cris, mas apenas para a região sul, viu? Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite a todos. Uma circulação de ventos será responsável pelo retorno da chuva nos 3 estados do sul do Brasil. Em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, previsão de frio e bastante chuva. Faz até 17 graus. Em Curitibanos, Santa Catarina e em Foz do Iguaçu, no Paraná, chove forte no fim da manhã. As máximas ficam entre 29 e 32 graus. Em São Paulo, quarta-feira de sol com 32 graus. E uma boa notícia para quem sofre com esse tempo seco. Na quinta, os ventos mudam de direção e provocam chuva e alívio nas temperaturas. Faz até 29 graus. Na sexta, máxima de 22, com chuva fraca pela manhã e à noite. No fim de semana, esquenta de novo. Hoje, pouca chuva foi registrada. Nas imagens de satélite, neste momento, seguimos sem nuvens carregadas. Amanhã, a massa de ar seco mantém o dia ensolarado em praticamente todo o país. Em toda a área destacada, a umidade do ar à tarde atinge níveis críticos. No giro de temperaturas, faz até 23 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, máxima de 30. Em Brasília, 33. Em São Luís, 32. E até 37 em Manaus. Vamos ao Tempo Delivery. A Josi é de Vila Velha, Espírito Santo. Boa noite, Josi. Quarta e quinta de muito sol para você. As máximas ficam entre 31 e 33 graus. Na sexta, o tempo muda e chove a qualquer hora. Faz até 28 graus. A Givaneide quer saber quando vai chover em Araci, na Bahia. Oi, Givaneide. Não tenho boas notícias. A semana segue com sol e tempo seco. As máximas ficam em torno dos 32 à tarde. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, Starlink, do bilionário Elon Musk, volta atrás e diz que vai cumprir ordem de bloqueio da rede social X no Brasil. Terrorista do Hamas, responsável por ataque com paraquedas motorizados, é morto em bombardeio na faixa de Gaza. O governo americano declarou que é hora de concluir o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Hoje, novos protestos pedindo a libertação dos reféns foram registrados em Israel. Pela terceira noite seguida, manifestantes se reuniram em Tel Aviv.
Houve confronto com a polícia e prisões. O governo dos Estados Unidos considera que é a hora de concluir o acordo de cessar-fogo em Gaza. O porta-voz do Departamento de Estado disse que as autoridades trabalham para apresentar uma proposta definitiva para acabar com o conflito. Fechar um acordo exigirá que ambas as partes mostrem flexibilidade, disse Matthew Miller. Nesta terça-feira, um ataque israelense atingiu uma universidade em Gaza. Segundo o exército de Israel, no local havia um centro de comando e controle de terroristas do Hamas. Em outro bombardeio, 8 terroristas foram mortos. Um deles integrava uma unidade do Hamas que usou paraquedas motorizados para invadir Israel no dia 7 de outubro. O terrorista liderou o ataque a uma comunidade que fica ao lado do território palestino. Ao menos 12 pessoas morreram depois que um barco com imigrantes naufragou no Canal da Mancha. Cerca de 70 pessoas estavam na embarcação que saiu da França e tinha como destino o Reino Unido. Segundo autoridades francesas, o fundo do barco se rompeu e provocou o naufrágio. Uma operação de resgate foi montada para tentar encontrar pessoas que ainda estão desaparecidas. Ainda hoje, OAB vai ao STF e pede suspensão de multa para brasileiros que acessarem rede social X por VPN. Donald Trump e Kamala Harris se preparam para o primeiro debate entre os dois na próxima semana, dia 10 de setembro. Rio fecha quase 60 escolas em dia de confrontos entre criminosos e operação policial. Donald Trump e Kamala Harris se preparam para o primeiro debate entre os dois, marcado para daqui a uma semana. O encontro foi marcado para a próxima terça-feira na Pensilvânia, mesmo estado onde o republicano foi alvo de um atentado e que pode definir o futuro presidente dos Estados Unidos. De olho nos eleitores, Trump participa de um evento amanhã na região. A expectativa para os próximos dias é que o candidato republicano promova ataques à imagem da atual vice-presidente. Donald Trump costuma dizer que Kamala Harris é a principal responsável pela entrada histórica de imigrantes ilegais no país e pelo aumento do custo de vida. No sábado, o candidato republicano volta pela 4ª vez a Wisconsin, onde ele venceu em 2016 e perdeu em 2020. Quem traz os detalhes do lado democrata é o repórter José Luiz Filho. Assim como o adversário, a candidata democrata tem concentrado esforços em estados-chave antes do debate. Depois de participar de eventos com lideranças sindicais no Michigan e na Pensilvânia, Kamala Harris vai amanhã a New Hampshire. Ela deve apresentar novos trechos do plano de governo para a economia, inclusive a polêmica proposta de controle dos preços dos alimentos. De acordo com a imprensa americana, Kamala desembarca na Pensilvânia nesta quinta-feira e permanece até o dia do debate. Apesar de faltar apenas 7 dias para o encontro, ainda não há um consenso sobre as regras, principalmente se os microfones vão ficar ligados o tempo todo. O dono da rede social X colocou mais lenha na fogueira. Elon Musk publicou uma imagem manipulada por inteligência artificial que mostra a candidata democrata vestida como uma ditadora comunista. A publicação viola as regras da própria plataforma, que proíbe o compartilhamento de informações manipuladas ou fora de contexto que possam enganar as pessoas e causar danos. Os Estados Unidos criticaram a ordem de prisão emitida contra Edmundo González, candidato que disputou a presidência da Venezuela com Nicolás Maduro. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, chamou o mandado de prisão de injustificado. Além dos Estados Unidos, países latino-americanos, incluindo Argentina, Peru e Uruguai, divulgaram um comunicado conjunto em que afirmam haver uma perseguição política contra o opositor Edmundo González Urrutia. Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula, disse que o pedido de prisão é preocupante e que vê uma escalada autoritária no país vizinho. Ontem, uma ordem de prisão foi emitida depois que Urrutia
não compareceu a 3 convocações do Ministério Público, controlado por Maduro, para depor sobre um site que publicou as supostas atas das eleições. O advogado dele disse que o Urrutia teve que fugir de casa. Não se encontra em sua residência. Depois de anunciar a apreensão do avião de Nicolás Maduro, os Estados Unidos preparam um pacote de 15 sanções contra autoridades ligadas ao presidente venezuelano. Segundo a imprensa americana, as medidas têm como alvo integrantes do órgão eleitoral, da Suprema Corte, além de militares do alto escalão. Maduro determinou a antecipação da comemoração do Natal no país para 1º de outubro. Segundo especialistas, a medida é vista como uma tentativa de desviar a atenção da população em meio à crise política. Um ataque russo matou 51 pessoas na cidade de Poltava, na Ucrânia. O bombardeio destruiu parte de uma instalação militar e deixou mais de 200 pessoas feridas. Equipes de resgate trabalham na retirada de sobreviventes dos escombros. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esse foi o ataque mais mortal da guerra este ano. O número de vítimas pode ser ainda maior. Pelo menos 18 pessoas seguem desaparecidas. Em Zaporízia, um hotel foi atingido e 2 pessoas morreram. Uma mulher e o filho de 8 anos. O marido dela e a outra filha do casal tiveram ferimentos graves. No Rio de Janeiro, a disputa pelo domínio de territórios fechou unidades de saúde e quase 60 escolas ao longo do dia. 3 suspeitos morreram e 13 foram presos. Uma pesquisa revela que o cotidiano de violência é o mesmo vivido por mais de 23 milhões de brasileiros em todo o país. O patrulhamento foi reforçado nos acessos ao Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Blindados deram apoio às equipes. Da janela de casa, moradores registraram o intenso tiroteio pouco depois da chegada da polícia. A operação tinha o objetivo de prender traficantes envolvidos em disputas territoriais. Uma bala perdida chegou a atingir este ônibus, mas ninguém ficou ferido. 3 suspeitos morreram. Além das prisões, a polícia apreendeu armas e drogas. Na zona oeste, mais medo. Este vídeo mostra a reação de traficantes a uma tentativa de invasão da Vila Kennedy. 2 moradores foram atingidos por balas perdidas. Este caminhão foi incendiado. Para ter esse caminhão velho aqui, eu lutei muito, trabalhei muito. E de uma noite por dia eu vejo tudo destruído. Eu não tenho mais como trabalhar. O dia de violência alterou a rotina do carioca. Além de unidades de saúde, 58 escolas da rede pública suspenderam as atividades por causa da ação de grupos criminosos. Mas essa realidade não é exclusiva do Rio de Janeiro. Em Salvador, uma ação do Comando Vermelho levou pânico a moradores do bairro Federação. Casas e carros foram atingidos por disparos. O alvo seria um homem suspeito de envolvimento com o tráfico. Ele foi executado com mais de 20 tiros. Um levantamento feito em todo o país mostra que pelo menos 23 milhões de brasileiros vivem em áreas com a presença de facções criminosas ou milícias. O crime organizado ele não tem essa lógica de organização de atuação. Baseado nisso, ele vai para onde as oportunidades forem mais favoráveis. Pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Real Time Big Data mostra a intenção de votos na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Na pesquisa estimulada em que os nomes dos candidatos são apresentados, Pablo Marçal, do PRTB, tem 21% das intenções de voto. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, têm 20%. Tabata Amaral, do PSB, 9%. Datena, do PSDB, tem 8%. Marina Helena, do Novo, aparece com 3%. Outros têm 1%. Votos nulos ou em branco somam 7%. Não sabem ou não responderam 11%. A pesquisa Real Time Big Data também mostra a evolução dos candidatos. Pablo Marçal, do PRTB, tinha 14% das intenções de voto em 2 de julho e passou para 21% em 3 de setembro. Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, foram de 29% para 20% no mesmo período. Tabata Amaral, do PSB, aparecia com 8% e agora foi para 9%.
Datena, do PSDB, tinha 9% e na pesquisa de hoje, 8%. Marina Helena, do Novo, foi de 1% para 3%. A opção Outros não tinha pontuação e agora tem 1%. Votos nulos ou em branco somavam 6%, agora 7%. Não sabem ou não responderam passou de 4% para 11%. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno. Guilherme Boulos tem 40% das intenções de voto contra Pablo Marçal, que soma 37%. Brancos e nulos são 11%. Não sabem ou não responderam 12%. Na disputa entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, Nunes tem 39% das intenções de voto contra 33% de Marçal. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam, também 14%. No terceiro cenário, Ricardo Nunes tem 45% dos votos contra os 35% de Guilherme Boulos. Brancos e nulos são 10%. Não sabem ou não responderam, também 10%. A pesquisa registrada na Justiça Eleitoral ouviu 1.500 pessoas entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Candidatos à Prefeitura de Florianópolis saíram às ruas hoje em campanha. Pedro Silvestre, do Progressistas, aproveitou o dia para fazer panfletagem na região central e bairros do sul da ilha. Estamos atentos, ouvindo mais do que falando, porque nós acreditamos que um bom governo é um governo que ouve as pessoas e executa o que as pessoas precisam. Nós estamos dispostos a fazer isso. Marcos José de Abreu, conhecido como Marquito do PSOL, realizou caminhada pelas ruas da capital durante a manhã. Nós temos duas principais propostas, a questão das mudanças climáticas e a questão ambiental, e a segunda, que é o transporte público coletivo e a mobilidade. Nós pretendemos reestruturar os órgãos ambientais e de planejamento urbano. Vanderlei Farias, o Lela, se reuniu com lideranças no norte da ilha. À tarde, o candidato do PT teve reunião na Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. A mobilidade urbana hoje é um grande gargalo, a população reclama demais, até porque a gente tem uma população crescendo cada vez mais, a cidade se desenvolvendo, crescendo, mas o sistema viário de Florianópolis ainda é o mesmo de 30 anos atrás. Topázio Neto, do PSD, realizou panfletagem e cumpriu a agenda na prefeitura pela manhã. No final da tarde, esteve no aeroporto para a agenda oficial. A nossa campanha de rua continua a todo vapor. É muito gratificante ver a resposta da população que vem conversar com a gente no vidro do carro, receber o nosso santinho com o nosso pedido de voto. O candidato do PSTU, Carlos Miller, participa da entrega de materiais de campanha. Matheus Souza, do PMB, fez panfletagem no centro da capital. Rogério Portanova, do Avante, e Bruno Dias, do PCO, não divulgaram atividades de campanha. A partir de hoje, os principais candidatos a prefeito de Florianópolis participam de sabatinas em uma instituição que representa cerca de 5.000 empresários. O primeiro a ser questionado na reunião é o candidato Dário Berger agora à noite. Pela manhã, ele realizou caminhada e panfletagem. Não há dúvida que um prefeito é um resolvedor de problemas, né? O prefeito deve ser um indutor, um promotor da construção de um novo tempo, construção do futuro. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSD, foi preso hoje suspeito de envolvimento em fraudes em licitações do serviço funerário da cidade catarinense. Outras 9 pessoas também foram detidas. Em rede social, o prefeito disse que é inocente e que a prisão foi política. O governo começou a discutir o orçamento com o relator do projeto no Congresso Nacional. Vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, votação ainda demora, muita negociação pela frente, não é? Muito assunto ainda a ser tratado, viu, Cris? Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O governo precisa da aprovação de medidas que aumentem a arrecadação para que seja cumprida a meta de déficit fiscal zero. O relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, teve uma reunião de trabalho com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Agora que o projeto está no Congresso, esses encontros com integrantes da equipe econômica do governo serão constantes. Afinal, o orçamento é a proposta que define gastos, investimentos e despesas de toda a máquina federal do governo em 2025. As discussões serão longas e a expectativa é de que o projeto seja votado aqui no Congresso só no fim do ano. Durante a tramitação, o orçamento precisa ser analisado primeiro por uma comissão mista, formada por deputados e senadores. Depois, se aprovada,
A lei orçamentária anual tem que ser sancionada pelo presidente da República. O texto preparado pela equipe econômica traz a previsão de zerar o déficit público do ano que vem, o que é considerado difícil por analistas do mercado financeiro, já que para cumprir a meta, o Ministério da Fazenda precisa de receitas novas. A estimativa é de que o governo precise aumentar a arrecadação em 166 bilhões de reais e 46 bilhões dependem de aprovação do Congresso. Parlamentares têm mostrado pouca disposição em votar propostas, como a que prevê o aumento do imposto sobre as empresas. Nessa peça tem o aumento no imposto de renda sobre o JCP, que é o juro do capital próprio, tem também aumento de percentual na contribuição social sobre lucro. Então o governo quer arrecadar mais, é louvável, mas não pode sacrificar também as empresas do Brasil. Eu sempre digo, são as empresas que geram os impostos, são as empresas que geram empregos. Então não podemos ficar matando a galinha dos ovos de ouro. Tomou posse hoje aqui em Brasília o novo Corregedor Nacional de Justiça. No discurso de posse, o ministro Mauro Campbell Marques citou a crescente onda de incêndios na Amazônia e se comprometeu a promover políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente. O novo Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, substitui o ministro Luiz Felipe Salomão, que deixou o cargo na semana passada. A posse foi prestigiada por chefes dos 3 poderes. Estiveram presentes o presidente Lula, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Campbell Marques falou na sede do Conselho Nacional de Justiça sobre a importância da Amazônia e também pediu aos magistrados presentes para que se empenhassem no julgamento de casos que possam vir a impactar na proteção do meio ambiente. Vamos encetar políticas públicas de apoio estrutural para a instrução de ações voltadas à proteção, à precaução e à recomposição dos biomas nacionais, priorizando decisões e julgamentos onde tais temas estejam gritando fundo em nossas consciências, não mais para as futuras, mas para a nossa geração. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Veja a seguir. Elas são suspensas em Goiás e no Acre por causa da fumaça das queimadas. A Starlink, provedora de internet via satélite do bilionário Elon Musk, anunciou hoje que vai cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes e bloquear o acesso à rede social X no Brasil. A Starlink havia anunciado que não iria cumprir a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal até que as contas bancárias da empresa fossem desbloqueadas. Hoje, a Starlink declarou que vai cumprir a determinação de bloquear o acesso à rede social no Brasil. A empresa também afirmou que vai continuar recorrendo da decisão. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas da Starlink por entender que a empresa faz parte do mesmo grupo econômico do X, que só vai ter o sinal liberado no país depois de pagar multas que já somam 18 milhões de reais e indicaram um representante legal no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão que impõe multa de R$50 mil para quem usar uma rede privada para acessar a rede social X no Brasil. A OAB quer que o recurso seja julgado por todos os ministros da Suprema Corte. Para a entidade, a previsão de multa de forma irrestrita impede o direito à ampla defesa garantido pela Constituição. Os 4 condenados pela tragédia da Boate Kiss já se entregaram e estão presos. Ontem, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o julgamento deles foi válido. Flávio recebeu com alívio a determinação de Dias Toffoli. Ele perdeu a filha no incêndio que matou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas na Boate Kiss, em Santa Maria, no interior gaúcho, em 2013. Essa decisão, para nós, ela não chega mais como justiça. Ela é importante porque ela vai cumprir um rito e mostrar para que outros empresários da noite não se sintam receosos em abrir um estabelecimento de qualquer forma, trabalhar de qualquer jeito como a Kiss estava trabalhando.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia pedido a anulação do julgamento por considerar que houve irregularidades. A 6ª turma do STJ confirmou a anulação e a realização de um novo julgamento. A decisão do ministro do STF, relator do caso, foi tomada após considerar improcedentes os recursos apresentados pela defesa. É um triste capítulo da história judiciária do Rio Grande do Sul que se encerra, onde nulidades que foram criadas e nulidades que foram plantadas foram afastadas. Em 2021, os 4 réus foram condenados a penas que variam de 18 a 22 anos de prisão. Mas os condenados não saíram presos do julgamento em razão de um habeas corpus preventivo concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Depois da decisão desta segunda, os 4 condenados se entregaram e já estão detidos. O prédio onde funcionava a Boate Kiss foi demolido recentemente. Um memorial será construído. O Gabriel é sobrevivente da tragédia. Eu sinto muito dentro de mim que com esse desfecho da justiça, essa culpa não é mais minha. Por causa da fumaça das queimadas, a poluição do ar atingiu nível perigoso em várias capitais do país. Em Goiânia e em Rio Branco, no Acre, as aulas estão suspensas. Nesta escola de educação infantil, em Goiânia, as aulas foram suspensas pelo 2º dia seguido. De acordo com a Secretaria de Educação, 98 crianças não puderam frequentar a escola por causa da fumaça. Neste colégio militar, o maior da cidade, as aulas foram retomadas parcialmente. Alguns estudantes tiveram que usar máscara. As queimadas estão afetando demais, eu que tenho problema respiratório, não está dando para ficar na aula. Estou tendo que vir assim, sem conseguir respirar direito, porque não tem como estudar com essa fumaça toda. O céu de Goiânia ficou encoberto por uma camada grossa de fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o mês de agosto concentrou quase 1/3 das queimadas em Goiás. A capital sofre com incêndios dentro e nos arredores da cidade. O Parque Altamiro de Moura Pacheco, a maior floresta urbana do município, queima pela 2ª vez em 10 dias. Outro foco de incêndio é aqui no Jardim Botânico, em uma das áreas mais urbanizadas de Goiânia. O parque, de 1 milhão de metros quadrados, já perdeu 5% da área por causa do fogo. São 6 dias de combate às chamas. Trabalho que fica mais difícil por causa do vento, das altas temperaturas e da umidade abaixo de 10%. Aqui em Rio Branco, a máscara voltou a fazer parte da rotina da população por causa da fumaça densa que encobre a capital acreana. Para proteger as crianças da poluição, a Prefeitura suspendeu as aulas da rede municipal até sexta-feira. Nas escolas estaduais estão suspensas apenas as atividades de educação física. Já na rede particular, algumas escolas seguiram a orientação do município e suspenderam todas as atividades. A presença dos alunos é facultativa durante esta semana. E aí fica mais tranquilo, em casa fica mais tranquilo, fecha tudo e aí a gente se sente mais seguro. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem muita ação no Cine Record especial com o filme 13º Distrito. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite.